Primeiramente, boa tarde a todos. Eu e o Léo, nós vamos apresentar nosso trabalho QFD, aplicação do método como suporte ao desenvolvimento de um lanche saudável, à base de proteína bovina, sobre orientação do professor Raoni, na Escola de Engenharia, Departamento de Engenharia de Produção. Bom, nossa agenda aqui vai contar de uma breve introdução do que motivou a gente a fazer esse trabalho, por que esse setor. A gente vai trazer também uma revisão bibliográfica de quais trabalhos acadêmicos a gente se embasou para tomar essas decisões, metodologia que nós percorremos ao longo de todo esse projeto, como foi o desenvolvimento do produto em si, como que a gente aplicou o KFD no desenvolvimento desse produto e as adaptações que fizemos, discussões, implicações e próximos passos que a gente consegue tirar de tudo isso e as principais conclusões. Dando uma introdução, a gente gostaria de falar primeiramente do crescimento no mercado de snack bars no Brasil, que cresceu 62% em 3 anos e deve crescer mais de 15% ao ano nos próximos 5 anos, de acordo com o Euromonitor. Snack bar, de acordo com o próprio Euromonitor, são barras prontas para o consumo, então aquelas barrinhas de cereal, de proteína ou até mesmo de fruta, que é projetado aí como uma opção rápida, conveniente e nutritiva entre refeições. Além disso, a gente tem um contexto onde o setor frigorífico brasileiro ele é muito competitivo, né, por se tratar de uma commodity. Então, como commodity, né, quem tem o menor preço geralmente leva. E aí, para pequenas e médias empresas, é muito importante você conseguir agregar valor nesses produtos para você ter um diferencial competitivo, para você conseguir ter mais margem nesses produtos. E, aliado a isso, a gente tem aí o QFD, que é um método que traduz as necessidades dos clientes em requisitos técnicos e que consegue auxiliar a gente no desenvolvimento e adaptação de produtos. Então, a gente tem, juntando esses três contextos aí, um objetivo, que é como que a gente aplica o KFD para desenvolver um snack bar alinhado às demandas do mercado e que gere vantagem competitiva para empresas frigoríficas. Pode passar, por favor. Falando um pouquinho do que é o QFD, ele surgiu no Japão, na década de 60, e surge num contexto de controle da qualidade total. A gente tem ali, basicamente, etapas que a gente consegue juntar e traduzir as demandas do cliente em requisitos técnicos para a gente desenvolver o produto. A gente tem algumas aplicações anteriores do QFD, já no contexto de indústria alimentícia. Então, a gente trouxe aqui casos de salame de peru, de cookies artesanais, de coxinha congelada, inclusive 2 desses trabalhos já feitos por próprios alunos da UFMG. E aí, o que a gente consegue perceber? Primeiro, a gente tem o mundo dos clientes, aqui, segundo a imagem à esquerda. E depois a gente busca jeito de traduzir essas qualidades exigidas pelos clientes no mundo da tecnologia, que é como a gente coloca as características da qualidade no nosso produto. E dentro desses 3 estudos, a gente consegue perceber que foi feito em diversos tamanhos de empresa, então desde indústrias alimentícias ali, de grande porte, que é o caso do primeiro trabalho, até casos onde foi feito no meio, em indústrias ali de pequeno porte, microempreendedores, onde todos ali tinham um objetivo principal bem semelhante, que é a questão de entender a necessidade do cliente e traduzir isso para o produto. Fizeram também uso de ferramentas complementares e todos tiveram resultados bem relevantes que tangenciam o fato de você melhorar o produto de acordo com o que o cliente precisa, fazer redefinição de sabores e reduzir reclamações do produto. Pode passar, por favor. Como é que foi a metodologia que a gente abordou ao longo do tempo? Nosso trabalho aí ali durou 11 meses, desde a concepção da nossa ideia até a gente construir nossa matriz qualidade. Utilizamos ferramentas complementares, como grupos focais, formulários, análise competitiva e definição de buyer personas, para nos ajudar a apoiar nosso objetivo inicial. A gente começa em agosto do ano passado, definindo o produto e os nossos objetivos. Em novembro, a gente faz o nosso primeiro teste caseiro, que eu já vou mostrar para vocês como foi feito. Em março, a gente consegue fazer o nosso segundo teste caseiro e também comprar produtos importados, que seriam nossos competidores. Em abril, a gente consegue construir nossa primeira tabela ali das qualidades exigidas pelo cliente. Em maio, a gente faz uma realização de um terceiro teste e consegue aplicar esse teste nos grupos focais. E em junho, a gente define a nossa qualidade planejada e consegue fazer a elaboração da nossa matriz qualidade. Como é que foram esses testes? Nós passamos por 3 testes. Aqui é importante considerar que a gente não tinha muito conhecimento, né, de como se fabrica o produto, não foi feito totalmente de forma artesanal.
E a gente começa com o primeiro teste ali num forno a gás, que a gente utilizou ele de forma aberta para não cozinhar a carne, e sim só desidratar. Depois a gente passa para um segundo teste, onde a gente fez a aquisição de alguns equipamentos específicos, então, desidratadora, a gente já passou por um processo mais de pesagem mais robusta dos produtos, para definir ali porcentagens de perda. A gente comprou também pistolas para a gente conseguir injetar a carne moída no colágeno do beef stick. E no terceiro teste, a gente consegue ali definir uma melhor forma de embalagem que vai ser utilizada pelos grupos focais. O que é o principal ponto aqui? É que ao longo desses 3 testes, a gente conseguiu definir que o nosso formato de stick ele deveria ser priorizado, por ser mais fácil de acertar num contexto artesanal, de acertar a formulação dele de tempero e de conservar também. Pode passar, por favor. E aqui, depois desses testes, a gente consegue elaborar nossa primeira tabela de desdobramento das qualidades exigidas, onde a gente organiza a voz dos nossos clientes ali em atributos mais hierarquizados e que vão orientar o desenvolvimento do nosso produto ao longo dos próximos meses. Ela foi desenvolvida aqui muito por consideração de um posicionamento que eu e o Léo a gente enxerga para o produto como um snack saudável, salgado, proteico e prático. Então, alinhar muito questões de conveniência e qualidade. Aqui, só falando rapidamente do nível primário, a gente define ali o ponto de ser um produto saudável, agradável ao consumir, produto com aparência atraente e ser prático. Com a TDQE já feita, a gente passou pelos formulários nos nossos grupos focais e a gente consegue chegar nos graus de importância que esses grupos focais definiram, como é que foi o desempenho dos nossos concorrentes 1, 2 e 3 e nossa própria marca em relação a esses grupos focais, qual que é o plano de qualidade que a gente enxerga para o produto de acordo com a qualidade exigida para cada um desses critérios. Com base nisso, definir o nosso índice de melhoria em cada um desses critérios, que a gente tem mais a dar atenção, que pode ter dado menos atenção. A gente define ali o argumento de venda, que é dentro desses critérios ali, quais que a gente considera que são mais passíveis da gente usar como um argumento de venda futuro. Com base nisso tudo, a gente consegue chegar em pesos relativos que são dos atributos da qualidade exigida pelo cliente, quais são aqueles que a gente tem que dar mais enfoque no nosso produto, que são aqueles com a cor mais esverdeada aqui nessa imagem. Passado por isso, a gente adiciona um novo elemento, de acordo com a metodologia do QFD, para a gente chegar na nossa matriz da qualidade, que é a gente colocar os parâmetros aqui de processo ou de produto. No nosso caso, a gente considerou parâmetros de processo, por se tratar de um ambiente mais artesanal, e ali a gente consegue definir, com base nos parâmetros dos atributos de qualidade exigida pelo consumidor, aqueles que foram mais relevantes, dentro deles, quais são a relação desses atributos com o processo. Então, pegando rapidamente um de exemplo aqui, a gente consegue ver que o atributo de ser rico em proteína, que é o 1.1 ali, o primeiro da imagem, tem muito a ver com o tipo e corte da carne que a gente utiliza, que é um parâmetro de processo. Se a gente utilizar um tipo X de carne e outro tipo Y de corte, vai ter mais ou menos proteína. Com base nisso tudo, ali na tabela mais abaixo, com as bordas em laranja, a gente consegue chegar nos pontos do processo onde a gente tem que ter mais atenção e, de novo, os que são mais esverdeados são parâmetros mais críticos. Beleza. Aí agora passando aqui um pouco sobre a análise desses resultados, os pesos relativos tanto da tabela da qualidade exigida, tanto com as características da qualidade. Então, o Pareto ele nos ajuda a identificar melhor quais são esses parâmetros mais valorizados pelo cliente e quais são as características principais que a gente deve focar. Então, passando aqui principalmente pelos de alta importância, no mundo do cliente, o sabor equilibrado, o produto pronto para consumo e ele ser rico em proteínas são atributos muito valorizados pelos clientes de acordo com a avaliação dos grupos focais. Enquanto no mundo da tecnologia, o mix de temperos e a defumação são características da qualidade do processo que a gente deve prestar atenção,
porque são bastante valorizados. Depois das relações que a gente fez, das correlações que a gente fez, são atributos que fazem com que as características da qualidade exigidas sejam atendidas. E aí, depois que a gente fez essas análises, a gente parte para uma matriz de trade-offs, que evidencia o conflito entre os parâmetros técnicos. Então, a gente pega a tabela da característica da qualidade dos processos e do produto e avalia entre elas quais são os trade-offs principais do nosso processo, do nosso produto. Então, todos os atributos que estão marcados de 1 têm um leve trade-off, e a cor da caixinha também interfere, sendo esse uma característica que interfere inversamente proporcional à outra. Então, aqui a gente consegue identificar como que um processo interfere no outro. E agora, depois de todas essas execuções que a gente fez, a gente passou para um pouco mais, para discutir um pouco melhor a todas as explicações, os resultados que a gente obteve e passando para os próximos passos que a gente deve tomar a partir dessas análises que a gente teve. Então, o QFD, ele nos trouxe aqui que os atributos mais valorizados pelos clientes são o sabor equilibrado, o alto teor proteico, a aparência atrativa e a praticidade. Então, isso evidencia um pouco aquilo que a gente queria no início, a praticidade, ser um produto saudável e proteico, e ter um sabor equilibrado é muito importante. E para que a gente consiga atingir isso com excelência, existem alguns parâmetros técnicos que a gente precisa prestar bastante atenção ao produzir, que é o corte e a espessura da carne, o tempo e a temperatura de desidratação e a conservação. Além disso, a gente identificou alguns trade-offs mais importantes, o primeiro deles é o tempo de desidratação. Quanto melhor a conservação, para melhorar a conservação, a gente precisa desidratar mais o produto, mas isso pode acarretar em talvez uma pior textura e leveza e menos gordura. É um atributo que a gente queria chegar, mas porque ele representa, quanto menos gordura, talvez mais saudável, mas quanto menos gordura também é menos suculência. Então, às vezes, o produto pode ficar duro e isso impactar na experiência do cliente final. Então, com isso, o QFD nos auxiliou nessa tomada de decisão para identificar o que a gente precisa focar no processo produtivo desse alimento. E nos ajudou a identificar quais são os limites dessa produção artesanal. E depois, passando um pouco mais já para os próximos passos, a gente definiu as personas, né, quais são os públicos-alvo que a gente pode atacar como produto saudável e proteico, né? Então, essas pessoas são essenciais para evitar essas generalizações incorretas e alinhar melhor as decisões estratégicas de foco no nosso cliente, né? Então, foram definidas 3 pessoas principais. A primeira, a gente definiu que é o Gustavo, que é um atleta universitário em rotina intensa. Então, é uma pessoa ali jovem, que gosta de exercício físico, de academia, de esportes, mas ele tem uma rotina muito corrida, então às vezes ele não consegue ter tempo para preparar alguma coisa durante o dia. Então, por isso, é importante que ele tenha algum snack prático ali durante a rotina dele. A outra pessoa que a gente identificou é a Camila, que é a profissional saudável e consciente. Então, aqui, não necessariamente por ser uma rotina corrida e tudo mais, que ela busca o produto saudável, ali, o beef stick, né? Beef jerky. Ela gosta do produto porque ela é um produto mais saudável, que ela se identifica ali, que é consciente, porque ela é consciente, ela entende o que é melhor para ela. Então, às vezes, para bater a quantidade de proteínas ali do dia, ela identifica que aquele produto vai ser o ideal para ela. E a persona 3 é o João Pedro, que é o homem do campo e consciente. Então, esse produto, a gente sabe que esse produto de carne, assim, ele gera muita conexão ali com o pessoal do agronegócio, do campo. Então, e a gente vê que uma persona talvez ideal ali seria essa pessoa do campo que também gosta de se alimentar bem, alimentar saudável, e talvez seria uma persona também para a gente atacar no futuro. E aí, passando agora um pouco pelos próximos passos. Então, o próximo passo que a gente analisa também ser ideal
essa análise integrada dos concorrentes. A gente analisou ali na tabela da qualidade planejada as notas do concorrente, mais para identificar um plano de qualidade do nosso produto. Então, aqui a gente mapeou como possível próximo passo mapear essa oportunidade competitiva com base na comparação entre o Beef Chic e os concorrentes com os dados qualitativos e quantitativos. Então, é analisar um pouco mais a fundo quais são o que os grupos focais deram de nota para cada concorrente, então trazer os pontos fortes e fracos de cada um deles para a gente posicionar melhor onde que a gente pode ficar ali no mapa ali com os nossos concorrentes. Outro próximo passo que a gente identifica é um desenvolvimento de desenvolvimento de um MVP, né, um produto mínimo viável aí, de lotes experimentais, com variação de sabor, textura, embalagem e comunicação, para distribuir de forma controlada para os nossos para usuários reais dessas 3 pessoas. Então, a gente conseguir distribuir de forma ali, que a gente consiga trazer feedbacks dessas 3 pessoas de forma específica. Então, coletar satisfação geral, intenção de recompra, percepções sensoriais e funcionais e aderência à proposta de valor. E a partir disso a gente conseguir identificar qual é uma persona ideal ali para a gente atacar de início como uma persona ali para a gente ter um nicho melhor, que acredita mais no produto, que gostou mais do produto, para a gente já começar distribuindo nessa persona, né? E aí, um outro próximo passo é uma continuidade via Business Model Canvas QFD, Business Model QFD. Então, integrar o que a gente fez no QFD com essa abordagem de business model, né, que é a gente conseguir trazer algumas ferramentas de modelagem de negócio para auxiliar a gente a desenvolver esse novo negócio com base nesse produto. Então, a gente trazer um pouco as saídas que a gente teve com o QFD para preencher um Business Model Canvas, um Value Proposition Design. Então, a gente saber o que o concorrente valoriza, quais são os canais de venda ideal para atingir isso, como que é o processo produtivo ideal, quais são os parceiros ali que a gente precisa ter para atacar aquilo que a gente identificou como o ideal para os clientes que a gente conseguiu coletar os feedbacks, né? Então, integrar essas ferramentas, além do blueprint de serviço, por mais que a gente esteja vendendo um produto aqui físico, o blueprint de serviço ajuda a identificar quesitos de entrega, de logística, de onde posicionar os nossos produtos. Então, é uma ferramenta que auxilia nessas questões mais de contato com o cliente ali mesmo. E essas tabelas de desdobramento organizacional também. Então, a gente, com essa metodologia, a gente consegue alinhar aspectos técnicos, operacionais e estratégicos e garante a coerência entre o produto e a experiência do cliente. Então, agora fazendo uma conclusão geral assim, sobre o nosso trabalho, então a gente aplicou o QFD no desenvolvimento desse Beef Chic, que visava unir a praticidade, a sustentabilidade e o sabor em um produto com foco no consumidor. A matriz que a gente fez da qualidade permitiu a gente transformar esses atributos subjetivos da voz do cliente em parâmetros técnicos concretos. Permitiu também a gente identificar trade-offs técnicos para a gente priorizar quais são os mais importantes na percepção do consumidor. A matriz das características da qualidade do processo e do produto foi adaptada para um contexto artesanal. Então, a gente viu em um exemplo ali que o Wander deu no início da indústria como um todo, que eles usaram só do produto, com parâmetros um pouco mais técnicos, mas a gente teve que adaptar ela para o contexto artesanal para conseguir manter esse rigor analítico com aplicabilidade prática. E o QFD também orientou a gente em estratégia de mercados, no final ali, por meio dessa criação de personas reais e construção de uma proposta de valor segmentada para cada um desses clientes. E a gente conclui que o QFD, mesmo adaptado para o nosso contexto um pouco mais artesanal, ele é muito eficaz para integrar engenharia, marketing, produção e desenvolvimento de produtos. E é isso. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. E obrigado por estarem com a gente aqui nesse trabalho de conclusão de curso.